Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo canal do YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, Casa de Cura e de Conscientização. Eu sou a Ana Cristina e lhe convido para que você possa estar dando uma olhadinha aqui no nosso canal, onde você vai dar de encontro com muitas palestras, orientações da nossa casa, como também assuntos espirituais. E assim como a nossa casa, você pode estar encontrando a cura do seu corpo físico, mental e espiritual. O endereço e o telefone já consta aqui, para que você possa estar ajeitando o seu tratamento. E assim nós vamos juntos mais uma vez nesta manhã infinita. Agradecer ao Plano Maior por mais esta oportunidade e que possamos assim mais uma vez com esses espíritos amigos iniciar o nosso Evangelho pedindo a eles que possam estar assim se aproximando de nós, trazendo com eles toda a amorosidade de sempre, todo o cuidado de sempre, para que eles possam estar assim observando esse nosso cantinho onde estamos, estabelecendo em nossa casa toda uma harmonia, uma tranquilidade, uma serenidade, a saúde plena e todo o bem-estar necessário. Pois se existir alguma coisa negativa, algum sentimento, alguma projeção, alguma forma de pensamento, que esteja atrapalhando todos esses sentimentos bons, já estão sendo retirados e nos proporcionando aquela paz única que todos nós estamos à procura e estamos precisando. Esta água que nós já colocamos num copo ou até mesmo numa jarra, já está sendo tratada, já está sendo fluidificada, para que ao final do nosso Evangelho possamos estar bebendo e que nesse conteúdo tenha toda uma pureza, todas as medicações necessárias para o nosso melhoramento. E assim, nós vamos dando por aberto mais um Evangelho no dia de hoje. Seguindo a nossa jornada até o momento de nos conhecermos, os Espíritos sempre nos falaram que existem apenas dois componentes gerais de onde derivam tudo o que conhecemos: o princípio material, no caso, o fluido cósmico, e o princípio inteligente, no caso, o espírito. Com referência ao princípio material, são diversas combinações, estados e condensações que determinam a composição de toda a energia e matéria existente no universo, em todas as suas diferenciações. Neste sentido, devemos considerar como resultado dessas combinações ou um determinado efeito. O outro princípio citado pelos Espíritos, que é o princípio vital, a qual possibilita a animação da matéria, dando-lhe, por assim dizer, a vitalidade e o que consideramos no planeta Terra a vida orgânica. Já em relação ao princípio inteligente, este habita o universo independentemente da matéria. Porém, ao unir-se à matéria animada, no caso nós, produz o ser pensante, que adquire assim a vontade, a inteligência e a consciência de sua existência. Portanto, se eu penso, eu logo existo, e consequentemente a nossa individualidade. Em outras palavras, podemos dizer que no universo existem três classes distintas de seres. A primeira, os seres inanimados, constituídos somente de matéria, sem vitalidade, sem inteligência e que formam os corpos brutos. Já o segundo seria os seres animados que nos pensam, formados da matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos, ou melhor dizendo, não têm inteligência alguma. Já o terceiro,
os seres animados, que são pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais o princípio inteligente, que lhes outorga o melhor, que faz com que possamos ter a faculdade do pensar. Sempre nesse cenário, tudo se torna possível quando agimos em nome do eterno princípio, justiça, amor e caridade. Neste universo de infinitas proporções que são-nos dadas, se observadas com lucidez, dizemos que, traçadas pela lei do eterno bem, construiremos dentro e fora de nós as mais sublimes florações do amor universal. Quanto mais nobres forem os conteúdos elaborados pela entidade nossa mental, mais sutis e mais saudáveis se tornarão sempre aquele veículo de manifestação. Seremos sempre recompensados e ou responsabilizados por nossas ações, desde as mais simples às mais elevadas criações. Nossa mente é, deste modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando sempre o que nós podemos dizer incessantemente o que vem de nós, que oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Como já falamos muito, como co-criadores, operantes à luz do nosso Cristo, tornamo-nos deuses ante esses recursos inesgotáveis colocados à nossa disposição. Depois de adquirir essa maturidade, de se conquistar a confiança, com a responsabilidade a nós investida, transformamo-nos em autores conscientes de nosso destino e construtores competentes da nossa realidade imortal. A nossa mente é um microcosmos, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. Em todos os processos da vida, o perispírito é um veículo através do qual as energias se movimentam em toda parte do corpo físico, considerando que o mesmo se encontra profundamente mergulhado nas células que a constituem. Já o corpo físico é a síntese sempre do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. E assim, a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que os circunda. Essa matéria que lhes plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo no quadro do universo sem fim. Podemos dizer que cada mente é como se fosse um mundo que respira por ondas criativas, que emite, assim dizer, pelo ar, em que gravita por este ou aquele objeto sentimental, conforme os nossos próprios desejos, sem a qual a lei da responsabilidade não substituiria. Quando frequentemente repetida, a forma mental adquire muita vida, de modo que às vezes persiste durante bastante tempo, mesmo depois de extinta a causa que a gerou. Essa corrente mental sai de cada espírito sob a forma de indução mental, tanto maior quanto mais ampla se mostrem as faculdades de concentração e o teor da persistência no rumo dos objetos que se procuram. Nós, os seres humanos, somos herdeiros das nossas próprias realizações através dos tempos, que permanecem sempre armazenados na nossa mente, do ser eterno que somos.
Os tempos são chegados em que muitas verdades devem ser restabelecidas. O grau de maturidade, o intelecto moral, nos permite avançar na senda dos conhecimentos mais amplos. Essa sempre será a lei. Como espíritos, somos originados pelo psiquismo divino que se fragmentou em pequenos fascículos de luz, que seríamos o amor em Deus, em algum instante da eternidade. Como espíritos, proviemos de uma porção de uma energia ao transcender o mundo das formas impermanentes, pois que, a partir da matéria, o princípio inteligente começa a trilhar o caminho da imortalidade, a eternidade da forma. Absolutamente ninguém foge à lei da evolução, a bem de nossa felicidade. Vamos abraçar a causa que nos foi ensinada por Jesus, sob pena de sermos repatriados para outras orbes, onde haverá com certeza o choro e o ranger de dentes. Vamos nos encontrarmos com a consciência sempre torturada pela culpa, em consequência das oportunidades de crescimento que nós mesmos negligenciamos. Vamos assim despidos das unidades consensuais que nos serviram de veículo de manifestação e agora se encontram dispersas nas ondas oceânicas do amor em Deus. A nossa ascensão desde o impulso inicial sempre foi subordinada à compreensão de nossa origem, ao nosso discernimento quanto à nossa natureza e à construção sempre consciente de nossa destinação. O despertar da consciência é uma fatalidade a que todos estamos submetidos e pela qual ansiamos. O processo de evolução do ser tem sido muito penosa. Alonga-se por milênios sobre o impositivo da fatalidade que sempre nos conduzirá à perfeição. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas. Cada um de nós é uma sintetização, individualidade das forças criativas do nosso cosmo, quer acreditemos ou não. Os princípios inteligentes do universo compõem e animam todos os reinos desse trajeto, origem, natureza e destino, construindo em cada etapa a sua realidade e consciência, que será sintetizada nos porvir na majestosa unidade, o espírito imortal ou a individualidade. Do átomo ao anjo, tudo é claridade de evolução nos cosmos. O espírito se submete à lei do progresso no processo de despertar de sua consciência, buscando compreender a Deus e a criação e o espírito. E assim podemos entender que todos os dias, um pouquinho que seja, estamos evoluindo cada vez mais. Que nós possamos ter as respostas dentro de nós mesmos, pois em cada encarnação desenvolvemos novas aptidões naturais a fim de nos adequarmos à vida que estamos vivendo naquele momento de nossa existência. Tudo pode ser passageiro, embora vá ficar arquivado posteriormente em nossa consciência, a fim de que em algum momento futuro possamos recorrer a essas lembranças para entendermos um pouco melhor a nossa trajetória. Então, quando olharmos para uma pessoa, a primeira coisa que vemos é o seu corpo físico, mas isso não significa que de fato conhecemos a criatura, pois seria muito pretensão acharmos que conhecemos alguém com profundidade. O próprio ser, na maior parte das vezes, tão pouco se conhece, pois saber coisas básicas sobre si
não significa que alguém se conheça verdadeiramente. E segundo uma reflexão muito grande que os Espíritos nos dão, de cada um é o resultado das próprias conquistas e também dos fracassos que ocorreram ao longo da caminhada. Os acontecimentos podem moldar a nossa personalidade positiva ou negativa, dependendo de quando estamos comprometidos com vários valores morais, ética e com a verdade. A personalidade não requer uma profunda transformação, podendo ser dissimulada, pois podemos nos mostrar ao mundo como desejamos. A individualidade, por sua vez, é algo que está no interior do indivíduo. Conforme ele evolui e desenvolve valores, está se aprimora cada vez mais. A autora sugere sempre os espíritos que tentemos evoluir para fora, conforme evoluímos por dentro, a fim de que nossa aparência externa seja o reflexo do nosso mundo interior. Por fim, temos que necessariamente nos esforçarmos para que a individualidade e a personalidade estejam em harmonia, para que sejam refletidos os ideais de beleza e de amor que nos fortalecem. Espero ter ajudado a vocês um pouquinho do nosso entendimento, da nossa individualidade. E vamos pedindo a esse plano maior que nos ajude a manter o que está dentro de nós, com coisas boas, com atitudes, palavras, pensamentos, todos eles gerados para o bem. Que possamos assim errar, mas em forma de aprendizado. Que esses irmãos e amigos espirituais nos ajudem a evoluir cada vez mais, pois, como disse da outra vez, ainda somos muito pequenos perante a essa espiritualidade que temos aí fora. Que possamos ter uma semana abençoada, não somente a nós, como todos que estão à nossa volta. Que o nosso grande planeta tenha paz. Que a natureza esteja em nós e que nós possamos nos acalmar para que a própria natureza se acalme. Que tenhamos, irmãos, uns aos outros, bastante condescendentes, com bastante amorosidade entre todos. Que toda a casa do Dr. Antônio, a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros possam ser sempre protegida, amparada, abençoada como sempre é. Que tenhamos paz e tranquilidade aonde quer que possamos estar, agradecendo sempre por mais essa oportunidade. E assim, nós vamos dando por encerrado mais um Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.